Bom dia, leitores VIP. Vamos fazer o café comigo enquanto a gente conversa? Cheguei no livro 7 de Confissões de Santo Agostinho e ontem foi um dia que eu gravei alguns conteúdos, algumas reflexões, né, naquele modelo que eu falei, de trazer um trecho num dia e no dia seguinte fazer a reflexão. Peraí, deixa eu... agora sim. Tudo bem que agora tá silencioso, mas isso faz diferença pro ruído externo, né? E eu queria trazer algumas considerações até o momento, né? Porque o livro fica povoando minha mente. A gente falou de mente consciente ontem. Bom dia, cafeinado. Agora sim, deixa eu provar. Santa quinta-feira. E hoje é feriado nos Estados Unidos, então minha quinta-feira vai ser boa. Não tenho reuniões de trabalho, mas eu vou trabalhar assim, porque eu quero adiantar algumas coisas. Tenho também reunião com a minha orientadora do doutorado, que a gente está escrevendo um artigo. Enfim. Mas voltando a Confissões, deixa eu até pegar Confissões. Tá aqui. Cheguei no livro 7 e o livro 6 foi um livro que me demandou mais. É mais extenso e ele compartilha muitas histórias, tanto da vida dele como de amigos dele. É nesse ponto que eu quero chegar. Ele fala muito do amigo Alípio. Em Confissões, como o título já traz, Santo Agostinho faz confissões, confessa seus erros e pecados a Deus. E ele já está se aproximando da conversão, ele já conheceu Santo Ambrósio, né? Que história bonita, meu Deus. Mas aqui ele também traz a história de alguns amigos mais próximos e de erros cometidos por esses amigos, não no sentido de apontar o dedo, ao contrário, no sentido de ele que estava de fora percebia já naquele momento alguns erros. E quando ele traz a história do amigo dele, por exemplo, Alípio, que se tornou bispo e que acompanha ele a Roma, né? Ele está ampliando o repertório dele em termos de histórias e aprendizados e ampliando o repertório do leitor. Ele está formando o imaginário dele e contribuindo para o imaginário do leitor. E é isso que a boa literatura faz. Contribui para a formação de um repertório de imagens que a gente pode lançar mão quando necessário, pois a gente nunca vai ser capaz de vivenciar todas as histórias, graças a Deus, né? Cada um tem a sua própria história e cada um vai ter os seus próprios erros, mas a gente pode aprender com os erros e acertos das outras pessoas, tanto aquelas que estão ao nosso redor, como Alípio estava na vida de Santo Agostinho, como aquelas vidas que nós encontramos nos clássicos da literatura. Então, ter essa percepção de olhar, né, de forma aguçada e trazer esse aprendizado para a própria vida, isso é uma forma de sabedoria. Eu não estou dizendo com isso que a pessoa vai ficar imune, né, e que não vai mais cometer nenhum erro. Não, todo mundo vai cometer erros, mas aquele erro que a gente já observou que é um erro e que vai levar a um caminho tortuoso com resultados ruins, e eu não estou falando só de resultados em termos financeiros, produtivos, enfim, resultados ruins em termos de moral na própria vida, se a gente já identificou aquilo com clareza, por que tomar decisões que vão nos levar àqueles mesmos resultados? E para isso a gente precisa exercitar o nosso olhar e a nossa crítica, tanto quando a gente lê, quanto quando a gente observa o comportamento alheio. Agora vamos trazer um exemplo corriqueiro, afinal, todo o campo do conhecimento deve servir à realidade. Vamos sair então do campo das ideias
e ir para o campo prático da realidade. Um exemplo de como nós podemos aguçar o nosso olhar em relação ao comportamento das pessoas. Tanto nos livros, mas aqui eu estou falando muito mais das pessoas ou do nosso convívio ou de quem a gente acompanha nas redes sociais. A pessoa pode falar aquilo que ela quiser, ela pode se autopromover, falar que ela é um poço de virtudes, que ela não fala mal de ninguém, que ela não gosta disso, que ela não vai perder o tempo falando mal dos outros. Mas se isso não tem coerência com a ação, a gente precisa estar atento, porque geralmente isso vem logo depois de ter insinuado muitas coisas a respeito de outra pessoa, geralmente um desafeto. E geralmente são insinuações falsas. E as pessoas jogam muito com o discurso, com a fala, achando que vai convencer o outro daquilo que ela fala, mas para me convencer, ela precisa mostrar na prática, agir de acordo, ser coerente. Então, é um convite a diariamente a gente aguçar o nosso olhar em relação a quem está ao nosso redor. E eu não estou falando aqui para a gente sair criticando todo mundo, ao contrário, para a gente aguçar e ter aquela informação, guardar aquela informação. Da mesma forma que a gente acessa as entrelinhas, vamos acessar as entrelinhas dos comportamentos humanos. Agora eu vou para o meu café com leitura. Meu café com leitura antes de começar a trabalhar, porque sim, vou trabalhar nesse feriado para mim. E eu quero saber de vocês, se vocês estão gostando dessas reflexões, né, com café, e virão em formato de vídeo, e em breve a gente organiza as lives. Se vocês estiverem gostando, né, dessa tradução do campo das ideias para o campo da prática, deixa um foguinho aqui, reage para eu saber, que aí eu vou produzir mais conteúdo e trazer mais reflexões aqui para o perfil. Combinado? Agora eu vou lá. Beijo e boa quinta para todo mundo.